Você começou a usar o Cloud, mandou algumas mensagens e já está aparecendo o aviso de você atingiu o limite. Aí você espera 5 horas para voltar àquele trabalho que você começou. Bom, isso não é a coisa mais produtiva. Quando isso acontece com muita frequência, a gente se pergunta, será que eu preciso migrar para um outro plano, um plano mais caro para ter mais limite? Pensando nisso, eu fui fazer algumas pesquisas e percebi que vários dos meus hábitos no uso do Cloud, que inclusive eu trouxe do GPT, eles estavam drenando os meus créditos. E provavelmente você vai se identificar com algum desses pontos e melhorar a forma que você utiliza a ferramenta no seu dia a dia. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar são os dois tipos de limite que a maioria das pessoas não entendem. Antes de qualquer dica prática, é importante a gente entender essa definição que eu mesmo não entendia, mas existe dentro do Cloud, né? No Cloud existem esses dois tipos de limites que são diferentes e independentes entre si. O primeiro é o limite de uso. Ele é o seu orçamento de interação dentro daquela janela de tempo. No plano Pro, você tem uma sessão de 5 horas. Depois que ela começa, o limite ele reinicia depois de 5 horas e assim sucessivamente. Mas há também aquele limite semanal, que ele se reinicia após 7 dias. Né? E o segundo limite, a segunda forma de limite é um limite de contexto. Ele é diferente e independente. Ele representa o quanto o Cloud consegue ler, ter em mãos dentro daquela janela de conversação. O histórico, a troca de arquivos, aquilo que você anexa, tudo isso ocupa espaço, ocupa memória e acaba gastando esse limite do contexto. Então são esses dois limites separados. Você pode estourar o limite de contexto muito antes de estourar o limite de uso e pode também estourar o limite de uso sem necessariamente estourar esse limite do contexto, pois eles são independentes. Então, se você está usando modelos pesados, ferramentas intensivas, os modelos mais pesados do Cloud, enviando arquivos muito grandes, bom, saber disso importa porque, nesse caso, a solução do problema seria diferente. Importante não misturar esses dois tipos de consumo para você tratar o problema da forma correta. E o segundo ponto é o que o Cloud realmente cobra por turno. Agora, o mecanismo que, quando eu mesmo entendi, mudou a forma que eu uso a ferramenta. Quando você manda uma mensagem, o Cloud não lê somente aquela mensagem que você acabou de escrever. Ele lê toda a conversa, da primeira mensagem até a mais recente, lendo inclusive os arquivos que você enviou para manter a coerência dentro daquele contexto. E é assim que o sistema funciona. Cada novo turno recarrega tudo novamente. Então, se você estava usando o Cloud hoje, terminou essa sessão e foi usar ele no dia seguinte, saiba que ele vai carregar toda aquela janela de conversa, todos os arquivos que você enviou para manter a coerência e assim gastando muitos créditos. Isso significa que o custo ele não é linear, não é a cada mensagem que você envia. Ele, na verdade, ele é cumulativo de acordo com a quantidade de contexto que você tem dentro daquele mesmo chat. Então, uma dica importante seria, se você vai começar um assunto novo que não necessita daquele contexto, você pode então abrir um novo chat, assim o Cloud não vai ter que necessariamente ler todo o histórico de conversa para poder manter a coerência e assim economizando muitos créditos, né? Então, uma conversa com 30 turnos, ele gasta 30 vezes o custo em cada turno. Ele gasta muito mais porque em cada novo turno ele processa todo aquele histórico gastando muito mais tokens. Uma janela de contexto muito extensa pode, em um único chat, gastar todo o seu consumo que você teria 5 horas para gastar. Esse é o maior ladrão de uso no Cloud. Não é a resposta que você recebe, a complexidade da tarefa que você está dando, tudo isso vale, mas o que realmente conta nessa janela de contexto é a quantidade de arquivos, de material que você tem no histórico da conversa. Então, mudar esse hábito, que muitas vezes a gente traz lá do chat GPT, aqui faz toda a diferença. E o terceiro ponto são os 3 hábitos que eu notei em mim que drenavam mais memória, mais créditos sem que eu percebesse, né? Com esse mecanismo em mente que eu comentei agora, né? Então, vamos ver como o uso vai embora mais rápido do que deveria. São 3 hábitos que eu tinha, pelo menos 2 desses, provavelmente você também vai achar familiar.
Então, o primeiro é misturar assuntos dentro de um mesmo chat. Você começa uma conversa sobre um determinado artigo que está escrevendo, no meio você muda para planejar uma apresentação. Depois você começa a revisar o e-mail. Tudo dentro do mesmo chat. O resultado é que você vai ter então uma conversa muito mais longa, com muito mais contexto misturado. Em cada nova mensagem, ele recarrega todo aquele histórico e consome muito mais tokens. Mesmo que boa parte dele não tenha nada a ver com aquilo que você está pedindo naquele momento. Então, a regra é simples para você não gastar todos os seus tokens. Quando você começar uma tarefa nova, inicia um novo chat, um novo objetivo, tudo muito claro, né? Quando o assunto muda de verdade, não é o próximo passo fazer aquilo na mesma janela ali de contexto daquele chat, né? É você mudar e começar uma nova conversa, né? Esse é provavelmente o elemento de mudança com maior impacto na maioria dos casos. E o segundo hábito é mandar instruções em pedaços. Então, por exemplo, revisa esse texto. Aí o Cláudio vai lá e revisa. Agora deixa o texto mais formal. O Cláudio deixa o texto mais formal. Agora diminui para metade. E assim você vai dando comandos picados, né? 3 mensagens, 3 turnos, 3 vezes, o histórico vai sendo carregado toda vez que você faz. Então, uma dica importante é você não mandar essas mensagens de forma picada. Planejar primeiro todo o contexto, tudo que você deseja fazer de forma mais completa, para que em cada mensagem que você vai enviar no chat, o Cláudio não tenha que carregar todo aquele contexto novamente e assim gastar muito mais tokens. Então, antes de apertar enviar, segura um pouco, planeja melhor a pergunta, vai no GPT, explica o que você está querendo fazer, pede para ele criar, por exemplo, uma janela ali completa, um plano completo, um prompt completo, para você enviar a mensagem para o Cloud de forma mais completa, para que você não faça essa estratégia de mandar instruções picadas, né? Na maioria dos casos, isso funciona e resolve o problema de gasto excessivo do Cloud. Um terceiro comportamento é reanexar os mesmos arquivos toda vez que você entra dentro daquele chat. Você tem um artigo, uma apostila, um guia e você usa ele com frequência. Toda vez que você abre um chat novo, você anexa de novo esse arquivo. Cada vez que você anexa, entra com aquele contexto, ele ocupa o espaço. Então, esse espaço ele conta. Para materiais recorrentes, existe uma solução melhor que economiza crédito, que é o próximo passo que nós iremos falar. Os projetos dentro do Cloud. Os projetos no Cloud, eles não são uma pasta como se fosse um cache real ali para você organizar assuntos. Eles são muito mais do que isso. Na verdade, os projetos do Cloud, eles se assemelham mais ao ChatGPT, às versões do GPT personalizados que você vai lá em explorar, criar um novo GPT personalizado, onde você pode entrar na memória com arquivos, na memória de conhecimento do GPT, com instruções, um prompt mestre. Aqui os projetos eles têm uma função muito parecida e nós podemos anexar esses arquivos dentro dessas pastas de projetos e não ter que o chat do Cloud carregar em toda janela de contexto, em novo chat, tudo aquilo novamente. Então, a maioria trata esses projetos do Cloud como uma forma de organizar conversas por tema e assim ele tem projetos diferentes, mas o mecanismo real de você uso, mais eficiente de uso, vai muito além disso, né? Quando você coloca um arquivo na base de conhecimento de um projeto personalizado, o sistema ele pode reutilizar esse conteúdo com cache. Na prática, aquele arquivo que você estava reanexando toda hora, ele já vai estar disponível para todas as conversas dentro do projeto. Quando você então for fazer uma atividade, você entra no chat por aquele projeto para que você já tenha aquele assunto, aquele conhecimento do arquivo que você anexou no projeto dentro do cache do Cloud. Então, isso não irá drenar o contexto e da mesma forma que você já tem o anexo ali, você economiza aquele limite de contexto também, uma vez que o Cloud não vai precisar reler aquele documento que você estava reanexando em cada conversa. E aqui tem outro detalhe.
quando o material dentro de um projeto cresce muito, o Cloud ativa automaticamente um modo de recuperação. Ele busca apenas trechos relevantes, então ele se torna mais eficiente. Para cada pergunta atual que você vai enviando e vai carregando, ele vai buscando especificamente aquelas regiões do documento que são relevantes de acordo com a sua pergunta. Isso expande significativamente a capacidade do projeto em economizar tokens. Então, para quem usa o Cloud para estudar, por exemplo, para fazer uma pesquisa, isso muda muito. Então, todos aqueles materiais de pesquisa, apostila que você tem dentro de um projeto é muito mais econômico, você economiza muito mais tokens do que usar todos esses documentos dentro de um novo chat e assim toda vez que você for usar. Então, você pode ter apostilas, artigos, guias, referências, templates, tudo dentro do projeto. O Cloud recupera tudo o que ele precisa e ele vai ficando cada vez mais eficiente. Você não reanexou, você não repetiu o contexto, você simplesmente já anexou de uma vez só e trabalhou dentro de um projeto, né? A organização prática, então, ela fica assim: um projeto para cada estudo, e assim os materiais que você precisa aprender dentro daquele contexto, daquele projeto, daquele tema específico, né? Um projeto para escrita, por exemplo, então você tem os seus critérios editoriais, como você gostaria que o Cloud escrevesse para você. E um outro projeto para documentos de trabalho e assim em diante. A ideia é essa. Eu, particularmente, tenho um projeto onde eu faço análises de dados específicas. Eu já tenho todo um prompt de instruções com a rotina de análises e eu tenho modelos de arquivos de tabelas que ele deve gerar para mim. Então, esses modelos de tabelas são arquivos grandes e ele já tem lá dentro desse modelo, da pasta de conhecimento, ele já tem esse modelo onde ele pode toda vez entregar para mim o resultado de acordo com aqueles modelos que eu entreguei. Então, não é organização só por estética, na verdade é muita economia e um ganho real de escala. Um outro ponto que precisamos entender são os modos de uso do Cloud. Nós temos o Web Search, o modelo de pensamento estendido e a pesquisa profunda. Então o Cloud ele tem esses recursos adicionais. Eu mesmo demorei para entender cada um deles e quanto eles custam na prática. A Anthropic ela é bem direta sobre isso na documentação dela e faz uma distinção importante na prática. Por exemplo, o Web Search ele é mais leve. Então, desses três, ele é o mais leve. Ele serve para perguntas mais diretas, pesquisas mais básicas, que precisam de uma informação mais atual. Uma lei que mudou, um dado mais recente, um evento que aconteceu depois de um treinamento, de um modelo. Então, uma dessas duas chamadas, mais rápida, mais focada em questões atuais, serve muito bem e é o mais econômico. Já manter ligado o modo de pensamento estendido, eu gosto muito de utilizar para as minhas tarefas, por exemplo, ele é diferente. Aqui o modelo ele pensa antes de responder. Claro, isso melhora a qualidade da resposta que ele dá, uma vez que ele planeja aquilo antes de dar a resposta, e o Sonnet 4.6 ele é muito rápido para fazer essa avaliação. Então ele analisa o problema com mais cuidado, considera mais possibilidades antes de te responder. Então, naturalmente, ele gasta mais créditos por turno, mas pode economizar no total porque ele acerta mais na primeira. Na minha experiência, o que eu vejo é essa assertividade maior. Então, eu acabo economizando créditos quando eu faço um prompt mais completo e ativo esse modo de pensamento estendido. Então, ele vai direto no problema e eu percebo que a qualidade daquilo que ele entrega melhora bastante. Então, isso evita, por exemplo, que eu tenha que fazer retrabalhos. Enviar novos chats, como nós vimos, gasta mais créditos. Você ter que refazer todas as vezes aquelas buscas, ter que refazer as chamadas que você começou a fazer. Então, use quando você tem uma questão mais difícil que exige uma análise, não quando você quer uma resposta rápida, simples, uma coisa do dia a dia. E o outro é a pesquisa profunda. É um módulo também que o Cloud oferece e esse é mais intenso. Ele faz
múltiplas buscas, ele recupera várias fontes, sintetiza tudo em uma resposta longa e quando você precisa utilizar ele, na verdade, e você precisará utilizar ele só quando você realmente quer fazer uma investigação mais profunda de um tema que você está estudando com maior profundidade. Então, não para consultas simples, até pelo formato que ele entrega, né? Então, usar o modo Research, o modo pesquisa do Claude, são apenas para questões muito particulares, porque ele vai gastar muito crédito. A regra prática é: deixe essas ferramentas desligadas por padrão e quando você tiver um prompt mais preciso, deixe o modelo de pensamento estendido, que ele vai melhorar a resposta, e quando você acredita que essa melhora será mais assertiva e vai poupar retrabalho. Então, só ligue quando precisar de verdade. E o sexto ponto, um prompt bem feito vale mais do que muitos prompts ruins. Esse ponto parece ser bastante óbvio, mas faz toda a diferença no consumo. Um pedido vago gera respostas vagas, que vai gerar um ajuste e assim sucessivamente. Cada rodada adiciona um contexto, cada contexto pesa ainda mais na memória e gasta mais tokens. A estrutura de prompt que eu uso dentro do Claude, ela é bastante simples na verdade, né? Primeiro você precisa descrever qual que é a tarefa. A tarefa você precisa detalhar exatamente tudo que você quer que o Claude entregue para você. Depois, o contexto, ou seja, o mínimo necessário para o Claude entender qual é a estrutura, qual é a circunstância para ele melhorar a precisão da sua resposta. Depois, os materiais que vai ajudar o Claude a desenvolver melhor a tarefa, quais são os critérios, aquilo que você não quer ou aquilo que você precisa, e o formato, como você quer que o Claude entregue isso para você. Antes, então, estruture esses 5 elementos antes de apertar o botão de enviar. Parece uma burocracia desnecessária, mas, na verdade, essa estrutura construída pela primeira vez, ela custa uma fração daquilo que custaria se você tivesse que enviar novamente várias mensagens, né? E tem mais, quando você manda um pedido completo, logo no início, você elimina os turnos de esclarecimento, que são turnos extras de carregamento daquele histórico, o que cresce em cada troca de mensagem. Uma única mensagem boa, bem definida, é mais barata do que parece. 5 mensagens ruins são mais caras e gastam muito mais tokens. O último ponto, ele é sobre o modelo. Qual modelo você está usando? E é onde provavelmente a maior parte das pessoas se perdem. O Claude, ele tem modelos com diferentes capacidades e custos. O Opus, que é a versão maior, mais poderosa, ela é muito útil para planejamentos muito complexos, análises que exigem maior raciocínio, um raciocínio mais denso, estruturas mais complexas. Então, o modelo padrão não sustenta quando você precisa do Opus. Eu, particularmente, quase nunca uso o Opus. Normalmente, eu uso o Sonnet. Ele é o modelo mais equilibrado, é um modelo padrão com uma inteligência, velocidade, que consegue desenvolver quase todas as tarefas que a maioria das pessoas precisa. Ele é organizado, rápido, fluido, consegue sintetizar bem e não gasta tantos tokens. O outro modelo, o Haiku, ele é mais leve, mais rápido também, serve bem para tarefas repetitivas, consultas diretas, automações simples. Então, o hábito que eu vejo acontecer na maior parte das pessoas que eu conheço é querer usar sempre o modelo mais forte, né? Colocar o Opus para tudo. Então, incluindo o Sonnet em alguns momentos, onde você está fazendo usos mais do dia a dia, usos padrões, você já vai ter uma qualidade satisfatória. O modelo mais poderoso não é sempre o mais útil e pode estar sendo usado em um momento que você de fato não precisaria. Fazer essa mudança vai provocar um efeito real na economia de tokens no seu uso diário. Então a lógica prática é o Sonnet como padrão, Opus quando o problema realmente exigir muito e o Haiku para tarefas mais simples que você quer que sejam feitas com velocidade. E tem uma lógica por trás de tudo isso que nós conversamos até aqui. Quando você entende o mecanismo, o contexto, entende que ele é cumulativo, entende o modelo que você está usando, qual o modelo é ideal para cada situação. Quando você passa a utilizar os projetos não só para organização, mas para ter memória no cache e economizar tokens, você passa a trabalhar com um sistema a favor de você. E nesse sentido, o resultado ele não é só um ganho de economia de tokens, mas é um ganho real de inteligência. Você para de improvisar, você começa a utilizar a ferramenta
com método, e dessa forma ele rende mais, incomoda menos, produz mais resultados mais consistentes ao longo do tempo. Então, se você usa o Claude para estudar, escrever ou pesquisar, me conta aqui nos comentários qual tarefa drena mais o limite do seu uso e ir mais rápido. Essa informação me ajuda também a entender como melhorar aqui os meus conteúdos para os próximos vídeos. E nos veremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Até a próxima!